Meu marido me ofereceu uma viagem dos sonhos para Paris, sozinha, tudo pago. Parecia o gesto mais romântico depois de 35 anos de casamento. Mas quando entrei no táxi rumo ao aeroporto, nosso jardineiro, seu Valdemar, um senhor de 60 e tantos anos que cuidava do nosso jardim havia mais de 15 anos, agarrou meu pulso com força e sussurrou desesperado: Dona Helena, pelo amor de Deus, não vá nessa viagem. Confie em mim, a senhora está correndo perigo. Senti meu coração disparar. Seu Valdemar nunca tinha feito nada parecido. Fingi que segui viagem, mas pedi para o motorista dar a volta no quarteirão. Voltei escondida e me tranquei na nossa casa de hóspedes, aquele chalé nos fundos da propriedade que usávamos para receber visitas. 1 hora depois, escondida atrás das cortinas, vi uma van preta estacionar na frente da minha casa. Meu sangue congelou quando a porta traseira se abriu e de lá saíram meu marido Rogério, minha cunhada Silvana e um homem que eu nunca tinha visto na vida, carregando caixas e mais caixas para dentro da minha própria casa. Eles estavam sorrindo, rindo, comemorando alguma coisa. Foi nesse momento que percebi. Aquela viagem nunca foi um presente. Era para me tirar do caminho. Se você está me ouvindo agora, seja dirigindo, fazendo suas tarefas de casa ou descansando depois de um longo dia, deixe um comentário me contando de onde você está acompanhando essa história. Se inscreva no canal para ouvir mais histórias reais como a minha, porque, infelizmente, o que aconteceu comigo pode estar mais perto da sua realidade do que você imagina. E fique até o final, porque você não vai acreditar no que eu descobri dentro daquela van. Meu nome é Helena. Tenho 63 anos e durante 35 anos eu dediquei minha vida inteira a construir um lar, uma família e um futuro ao lado de um homem que eu achava que me amava. Conheci Rogério quando eu tinha 28 anos. Eu trabalhava como secretária numa pequena empresa de contabilidade em São Paulo, no bairro da Liberdade. Ele era vendedor de uma distribuidora de materiais de construção e apareceu no escritório para fechar um negócio. Era bonito, tinha um sorriso fácil e aquele jeito confiante de quem sabia o que queria da vida. Começamos a namorar 3 meses depois. Quando casamos, eu tinha 29 e ele 32. Fizemos uma cerimônia simples na igreja do bairro, com churrasco na casa dos meus pais. Nada luxuoso, mas foi um dia feliz. Logo depois, Rogério teve a ideia de abrir o próprio negócio, uma loja de materiais de construção. Ele tinha a experiência, mas não tinha o dinheiro. Eu tinha uma pequena herança que minha avó tinha me deixado, cerca de 50 mil reais na época, guardados religiosamente na poupança. Eram meus únicos bens. Entreguei tudo para ele sem pestanejar, porque acreditava no nosso sonho conjunto. A loja começou pequena, num galpão alugado na Zona Leste. Eu larguei meu emprego para ajudá-lo. Fazia de tudo. Atendia clientes, organizava estoque, limpava o banheiro, cuidava da contabilidade básica, levava marmita para economizarmos. Acordava às 5 da manhã para preparar tudo e muitas vezes só voltava para casa às 9 da noite. Nos primeiros 5 anos, não tiramos férias, não viajamos, não compramos nada supérfluo. Cada centavo era reinvestido no negócio. Rogério sempre me dizia que eu era sua sócia, sua parceira, que estávamos construindo aquilo juntos. Mas quando o negócio começou a prosperar e ele abriu a segunda loja, colocou tudo apenas no nome dele. Quando questionei, ele me abraçou e disse: Amor, é só por questões fiscais. Você sabe que tudo que é meu é nosso. E eu acreditei. Sempre acreditei nele. Durante esses 35 anos, abri mão de tantas coisas. Não tivemos filhos porque ele dizia que precisávamos focar no negócio primeiro. E quando finalmente teríamos condições, eu já estava com 40 e poucos e as tentativas não deram certo. Aceitei. Me afastei das minhas amigas porque ele dizia que elas eram fofoqueiras e má influência. Aceitei também. Vendi a casa que meus pais me deixaram de herança quando eles faleceram. Porque Rogério disse que precisávamos do dinheiro para expandir para a terceira loja. Mais uma vez confiei. A família dele, especialmente a irmã Silvana, nunca gostou de mim. Ela deixava claro em cada reunião de família, em cada almoço de domingo.
Fazia comentários sobre minha roupa, meu cabelo, minha comida. Ai, Helena, esse arroz ficou meio papa, né? Ou, nossa, você engordou, hein? Rogério deve estar alimentando bem você. Sempre com aquele sorriso falso. Rogério nunca me defendia. Dizia que era só jeito dela, que eu era muito sensível. Silvana era divorciada, tinha 2 filhos adultos e vivia reclamando de dificuldades financeiras, embora morasse num apartamento razoável em Moema e dirigisse um carro importado. Rogério sempre ajudava ela financeiramente. E eu nunca reclamava, mesmo quando o dinheiro estava curto para nós. Afinal, era a irmã dele. Nos últimos anos, Rogério começou a mudar. Ficou mais distante, mais frio. Passava cada vez mais tempo na loja, chegava tarde, viajava para fornecedores em outras cidades. Quando eu perguntava sobre o negócio, ele era evasivo. Você não entende dessas coisas, Helena. Deixa que eu cuido. Aquilo doía, porque eu tinha estado ali desde o primeiro dia, desde o primeiro tijolo daquele império que ajudei a construir. Comecei a me sentir invisível na minha própria casa. Ele mal conversava comigo durante o jantar. Vivia grudado no celular, dando risadinhas, saindo para atender ligações. Quando eu comentava, ele explodia. Que sufoco, Helena! Não posso nem trabalhar em paz. Você não tem o que fazer, não? Eu engolia o choro e ia lavar a louça. Um dia, há cerca de 6 meses, encontrei no bolso da calça dele um recibo de uma joalheria caríssima do shopping Iguatemi. Era uma pulseira de ouro com brilhantes, no valor de R$18.000. Meu coração acelerou. Pensei que finalmente ele tinha lembrado do nosso aniversário de casamento que estava chegando. Fiquei animada, me arrumei toda no dia, fiz um jantar especial. Ele chegou em casa, comeu rápido e disse que estava cansado. Nada de presente, nada de parabéns, nada. Dias depois, vi Silvana usando exatamente aquela pulseira num almoço de família. Quando elogiei, ela deu aquele sorriso de canto de boca e disse: presente do meu irmão querido. Ele sim sabe reconhecer família de verdade. Senti uma facada no peito, mas mais uma vez, engoli seco e não falei nada. As coisas foram piorando. Rogério começou a sair com mais frequência à noite, dizendo que tinha jantares de negócios. Voltava cheirando a perfume caro, com manchas de batom às vezes na gola da camisa. Quando eu apontava, ele dizia que eram clientes que cumprimentavam com beijo no rosto, que eu estava louca, paranoica, que a menopausa estava me deixando maluca. Comecei a me questionar. Será que eu estava ficando louca mesmo? Será que era tudo coisa da minha cabeça? Mas meu instinto gritava que algo estava errado, muito errado. Então, há 2 meses, aconteceu algo que deveria ter sido meu alerta final. Recebi uma ligação do banco informando que nossa conta conjunta, aquela que usávamos para as despesas da casa, tinha sido encerrada. Liguei para Rogério desesperada e ele, irritado, disse que tinha aberto uma conta nova só no nome dele porque era mais prático para os negócios e que eu não precisava me preocupar, que ele transferiria uma mesada para minha conta pessoal todo mês. Mesada. Depois de 35 anos construindo tudo ao lado dele, eu tinha virado uma dependente recebendo mesada. Tentei argumentar, mas ele desligou na minha cara. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Pela primeira vez, me senti completamente sozinha e desamparada. Foi nesse contexto que veio a tal viagem para Paris. Uma tarde, Rogério chegou em casa mais cedo, coisa raríssima, com um buquê de rosas e aquele sorriso que eu não via havia anos. Amor, ele disse, me abraçando. Eu tenho sido muito grosso com você ultimamente. Estou estressado com os negócios, mas você não merece pagar por isso. Quero te dar um presente. Uma semana em Paris, sozinha, para você relaxar, fazer compras, se sentir especial. Tudo pago. Hotel 5 estrelas, passagem em executiva. Você merece. Fiquei tão surpresa, tão emocionada. Pensei que finalmente ele tinha enxergado tudo o que eu fazia, todo o meu sacrifício. Pensei que aquele era um recomeço. Que idiota eu fui. Ele tratou de tudo muito rápido. Em uma semana já tinha comprado a passagem, reservado o hotel, organizado tudo.
Disse que eu viajaria sozinha porque ele não podia sair do Brasil por causa de reuniões importantes, mas que queria que eu aproveitasse, que tirasse fotos, que me divertisse. Até me deu dinheiro extra em espécie, 2.000 euros, para eu gastar como quisesse. Contei para as poucas amigas que ainda mantinha contato e todas acharam estranho. Helena, que marido manda a esposa viajar sozinha para Paris assim do nada? Perguntou minha amiga Vera. Mas eu defendi Rogério. Disse que ele estava sendo atencioso, que finalmente tinha reconhecido meu valor. Como eu estava enganada. No dia da viagem, pedi um táxi para me levar ao aeroporto porque Rogério disse que tinha uma reunião importante de manhã cedo e não poderia me levar. Nem isso, nem uma despedida decente. Quando estava colocando minha mala no porta-malas do táxi, seu Valdemar apareceu do nada. Ele estava pálido, suando, nervoso. Agarrou meu pulso com uma força que me assustou. Dona Helena, pelo amor de Deus, não entre nesse táxi. Não vá nessa viagem. A senhora está em perigo. Eu sei que a senhora não tem motivo para confiar em mim assim do nada, mas eu imploro, me escute dessa vez. Não vá. Ele estava tremendo, os olhos arregalados, cheios de medo genuíno. Fiquei paralisada. Seu Valdemar era um homem discreto, educado, que mal falava além do bom dia e boa tarde. Nunca, em 15 anos, ele tinha feito algo remotamente parecido com aquilo. Seu Valdemar, o senhor está bem? O que está acontecendo? Perguntei assustada. Ele olhou para os lados como se temesse ser visto e sussurrou. Eu não posso falar aqui, não agora, mas a senhora precisa confiar em mim. Finja que vai, mas não vá. Volte, se esconda e observe. A senhora vai entender tudo. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele soltou meu pulso e saiu andando rápido para os fundos da casa, desaparecendo. Fiquei ali parada, com o motorista do táxi me olhando pelo retrovisor, esperando. Minha cabeça rodava. Seria seu Valdemar que estava ficando senil? Mas aquele medo nos olhos dele era real. Aquele desespero era genuíno. E algo dentro de mim, aquele mesmo instinto que vinha me alertando sobre Rogério, gritou. Escuta ele! Entrei no táxi e pedi para o motorista dar a volta no quarteirão e me deixar 3 ruas abaixo. Ele achou estranho, mas eu paguei adiantado e ele não questionou. Peguei minha mala e voltei a pé, entrando pela porta lateral do jardim, aquela que usávamos para tirar o lixo. Fui direto para a casa de hóspedes nos fundos da propriedade. A casa de hóspedes era um chalezinho charmoso que tínhamos construído 5 anos atrás. Tinha um quarto, banheiro e uma salinha. Ficava escondida atrás das árvores, no fundo do terreno. De lá, dava para ver a casa principal, mas dificilmente alguém veria quem estava lá dentro. Tranquei a porta. Fechei todas as janelas, exceto uma fresta da cortina da sala, de onde tinha visão completa da entrada da casa e da garagem. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso nos meus ouvidos. Fiquei ali, esperando, sem saber exatamente o que estava esperando. 1 hora se passou. Eu já estava começando a achar que tinha enlouquecido, que tinha dado ouvidos a um velho confuso e perdido minha viagem a Paris, quando vi uma van preta estacionar bem em frente à casa. Não era um veículo que eu conhecia. Senti meu estômago embrulhar. A porta lateral da van se abriu e eu simplesmente não conseguia acreditar no que meus olhos estavam vendo. De lá saíram Rogério, minha cunhada Silvana, os 2 filhos dela, Bruno e Marcela, e um homem que eu nunca tinha visto na vida, um sujeito alto, de terno, carregando uma pasta executiva. Mas o que me fez parar de respirar foi o que veio depois. Começaram a descarregar caixas e mais caixas da van. Caixas de papelão, malas, sacolas, e estavam rindo. Rindo alto, se abraçando, comemorando alguma coisa. Rogério abriu a porta da casa, a minha casa, e começaram a entrar com tudo. Vi Silvana girando na sala como se fosse dona do lugar, apontando para os móveis, para as paredes. Vi Rogério abrindo uma garrafa de champanhe, a mesma champanhe caríssima que eu guardava para ocasiões especiais. Vi os filhos dela sentando no meu sofá, colocando os pés sujos na minha mesinha de centro. E aquele homem de terno tirando papéis da pasta, mostrando para Rogério que assinava alguma coisa. Fiquei ali,
escondida, observando aquela cena surreal. Minha casa estava sendo invadida. Não, pior que isso, estava sendo tomada. E meu marido estava lá, sorrindo, brindando, feliz. Não sei quanto tempo fiquei ali, petrificada, assistindo aquele pesadelo. O sol começou a se pôr e eles continuavam lá dentro, carregando coisas, organizando, mexendo em tudo que era meu, tudo que eu tinha construído. Foi quando vi Silvana saindo com meu vestido preferido nas mãos, aquele de seda azul que eu tinha comprado para o casamento da filha de uma amiga. Ela o segurou contra o corpo, se olhou no espelho do corredor e riu. Meu sangue ferveu. Peguei meu celular, tremendo de raiva, e pensei em ligar para a polícia. Mas ligar e dizer o quê? Que meu marido estava na nossa casa com a família dele? Tecnicamente, ele morava ali. Ele tinha as chaves. Não era invasão, não aos olhos da lei. Foi então que caiu a ficha. A viagem. A viagem não era um presente. Era para me tirar do caminho, para me afastar da casa por uma semana inteira enquanto eles faziam. O que exatamente? O que diabos estava acontecendo? Continuei observando. Pela janela da sala, vi o homem de terno abrindo a pasta de novo e mostrando mais documentos. Rogério pegou uma caneta dourada, aquela que eu tinha dado de presente para ele no nosso 20º aniversário de casamento, e assinou vários papéis. Silvana aplaudia, pulando de felicidade. Eles brindaram de novo. Quando escureceu completamente, eles finalmente foram embora. Entraram todos na van preta e saíram, levando apenas algumas sacolas. Rogério foi o último a sair. Antes de fechar a porta, ele olhou para a casa, deu um sorriso satisfeito e apagou as luzes. Esperei mais 1 hora para ter certeza de que não voltariam. Meu corpo inteiro doía de ficar na mesma posição, tensa, escondida. Quando finalmente saí da casa de hóspedes, estava escuro. Usei a chave que sempre carregava e entrei na minha casa pela porta dos fundos, a da cozinha. Acendi apenas uma luminária pequena da sala, com medo de que alguém visse luz e voltasse. E o que vi me deixou gelada. A casa estava de pernas para o ar, gavetas abertas, armários revirados. Eles não estavam só visitando, estavam procurando alguma coisa. Fui até meu quarto. Meu criado mudo estava aberto, minhas joias espalhadas na cama. Eles tinham pegado tudo que tinha valor: o colar de pérolas da minha avó, os brincos de diamante que Rogério me deu no nosso 10º aniversário, minha aliança de formatura. Tudo. Mas o pior ainda estava por vir. Fui até o escritório de Rogério, aquele cômodo que ele sempre mantinha trancado, dizendo que era para guardar documentos importantes da empresa. A porta estava escancarada. Entrei. A mesa estava coberta de papéis, peguei um deles e comecei a ler à luz do celular. Era um documento de transferência de propriedade, da nossa casa, para o nome de Silvana, datado de 1 semana atrás. Minha casa, que tinha sido comprada com meu suor, meu trabalho, minha herança, estava sendo transferida para minha cunhada. E tinha a assinatura de Rogério. Peguei outro papel. Era um recibo de venda das lojas. As 3 lojas de materiais de construção, o império que construímos juntos, tinham sido vendidas. Por R$ 8 milhões. A data da venda era de 3 meses atrás. Minhas pernas bambaram e tive que me segurar na mesa para não cair. R$ 8 milhões. Ele tinha vendido tudo. E eu não sabia de nada. Não tinha visto 1 centavo daquilo. Continuei fuçando nos papéis, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as folhas. Encontrei extratos bancários. Uma conta que eu não conhecia. Só no nome dele, com saldo de R$ 6,5 milhões. Transferências enormes para Silvana. Transferências para os filhos dela. Transferências para um nome que eu não conhecia. Bianca Rodrigues. Bianca. Abri o navegador do meu celular e pesquisei o nome junto com o de Rogério. E lá estava. Fotos deles juntos em restaurantes, em viagens, em eventos sociais. Ela era uma mulher de uns 35 anos, loira, bonita, sempre de roupas caras. Nas legendas das fotos, ela se referia a Rogério como meu amor, meu rei, amor da minha vida.
Senti o mundo desabar sobre minha cabeça. 35 anos. 35 anos de dedicação, de sacrifício, de amor. E tudo era mentira. Tudo tinha sido uma farsa. Ele tinha uma amante, tinha vendido tudo que construímos, tinha transferido nossa casa para a irmã dele e tinha me mandado para Paris para poder concluir esse golpe sem que eu atrapalhasse. Me sentei no chão do escritório e chorei. Chorei como não chorava desde que meus pais morreram. Chorei de raiva, de dor, de humilhação. Como eu tinha sido tão cega, como não tinha percebido. Mas no meio das lágrimas, algo começou a mudar dentro de mim. Uma raiva fria, calculista, começou a substituir a dor. Ele tinha me subestimado. Tinha achado que eu era uma idiota, uma mulherzinha submissa que aceitaria tudo calada. Tinha achado que poderia me descartar como se eu fosse lixo depois de usar tudo que eu tinha. Ele estava muito enganado. Sequei as lágrimas, levantei do chão e comecei a pensar. Pensar como eu nunca tinha pensado antes. Voltei para a mesa e peguei todos os papéis, todos os documentos, todos os extratos. Fotografei cada um deles com meu celular. Salvei tudo em 3 lugares diferentes na nuvem. Foi quando encontrei uma pasta arquivo escondida embaixo de um monte de revistas. Abri. Lá dentro tinha um documento que fez meu coração disparar. Era um testamento. O testamento de Rogério, datado de 2 meses atrás. Nele, Rogério deixava absolutamente tudo para Silvana e para Bianca Rodrigues. Para mim, sua esposa de 35 anos, ele deixava exatamente 0. Nada. Como se eu nunca tivesse existido. Mas o que me chamou a atenção foi uma cláusula específica. O testamento só seria válido se eu estivesse ausente ou impossibilitada de contestar. Meu sangue gelou. Ausente ou impossibilitada. A viagem para Paris. Será que? Não, não era possível. Ou era? Peguei meu celular e pesquisei notícias de acidentes em Paris nas últimas semanas. Vários assaltos a turistas. 2 turistas brasileiras tinham sido mortas em tentativas de roubo no último mês. Senti meu estômago revirar. Será que a viagem era uma armadilha? Será que alguém estaria me esperando lá para... Não consegui nem terminar o pensamento. Voltei correndo para a casa de hóspedes, tranquei todas as portas e janelas e liguei para o único número que confiava naquele momento. Seu Valdemar atendeu no segundo toque. Dona Helena? A senhora está bem? A senhora não foi? A voz dele estava trêmula, aliviada. Seu Valdemar, eu preciso saber de tudo. Agora, o que o senhor sabe? Houve um silêncio do outro lado. Depois, ele suspirou fundo. Dona Helena, eu não queria me meter. Eu sou apenas um jardineiro. Mas a senhora sempre foi boa comigo. Quando minha esposa ficou doente, a senhora pagou o hospital. Quando meu filho perdeu o emprego, a senhora arrumou trabalho para ele. Eu não podia deixar eles fazerem isso com a senhora. Fazer o quê? Me conte tudo. E ele contou. Contou que há 6 meses, numa tarde, estava podando as roseiras perto da janela do escritório quando ouviu Rogério e Silvana conversando. Eles estavam planejando tudo. Rogério queria se livrar de mim para ficar com Bianca, mas não queria me dar nada no divórcio. Então Silvana teve a ideia. Vender tudo, transferir para o nome deles, me mandar para longe e, quando eu voltasse, simplesmente me colocar para fora de casa sem nada. Mas a coisa tinha piorado. 2 semanas atrás, seu Valdemar ouviu outra conversa, dessa vez entre Rogério e um homem que ele não conhecia. Aquele homem de terno que eu tinha visto hoje. Eles estavam falando sobre um acidente em Paris, que seria rápido, que pareceria assalto, que ninguém desconfiaria. E que assim, com minha morte, Rogério herdaria tudo que ainda estava no meu nome e não precisaria dividir nada. Senti o quarto girar. Eles estavam planejando me matar. Meu marido, o homem com quem eu tinha dividido a cama por 35 anos, estava planejando meu assassinato. Seu Valdemar, por que o senhor não foi à polícia? Eu tentei, dona Helena, eu juro que tentei. Mas eu sou apenas um jardineiro, sem provas, sem nada. Eles não acreditaram em mim. Disseram que era coisa da minha cabeça, que eu estava velho.
Então eu decidi que ia impedir a senhora de entrar naquele avião, custasse o que custasse. Agradeci a seu Valdemar com a voz embargada. Ele tinha salvado minha vida. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentada no escuro, processando tudo. Rogério tinha vendido nosso patrimônio, tinha transferido nossa casa, tinha uma amante e estava planejando me assassinar. Em 35 anos de casamento, eu nunca, nem nos meus piores pesadelos, tinha imaginado algo assim. Mas enquanto eu estava ali, uma lembrança veio à minha mente. Algo que eu tinha guardado há muitos anos, algo que nem Rogério sabia, algo que mudaria todo esse jogo. Quando meus pais faleceram, há 12 anos, eles me deixaram uma herança. Rogério sabia da casa que eu vendi para investir nas lojas. Mas o que ele não sabia é que meus pais tinham deixado outra coisa. Um terreno enorme na região de Campos do Jordão, que tinha sido da família da minha mãe há gerações. Na época, era só mato, não valia nada, então nem mencionei para Rogério. Mas 5 anos atrás, a prefeitura tinha passado asfalto na região e grandes construtoras começaram a comprar terrenos ali. Recebi várias propostas de compra. A última, há 3 meses, era de 4,5 milhões de reais. Eu tinha recusado porque tinha valor sentimental. Mas agora, aquele terreno era minha única segurança. E tinha mais. Meus pais também tinham me deixado algumas ações de uma empresa de tecnologia que meu pai tinha investido nos anos 90, quando ninguém acreditava em internet no Brasil. Eram poucas ações. Uns 10 mil reais na época. Eu guardei num cofre em banco. Nunca mexi. Nem lembrava mais daquilo direito. Decidi verificar quanto valiam hoje em dia. Peguei meu notebook, acessei minha conta no banco e quase caí da cadeira quando vi o valor. Aquelas ações que valiam 10 mil reais agora valiam 3,8 milhões. A empresa tinha crescido absurdamente. Eu tinha 8,3 milhões que Rogério não fazia a menor ideia que existiam. Pela primeira vez em horas, sorri. Um sorriso gelado, calculista. Rogério achava que tinha me deixado na rua, sem nada, vulnerável. Ele estava muito enganado. Mas eu não ia revelar minhas cartas ainda. Ia jogar o jogo dele. Ia deixá-lo pensar que tinha ganhado. E no momento certo, ia virar a mesa. Passei a noite toda acordada, planejando cada passo. Pela manhã, liguei para Rogério do meu celular. Ele atendeu no 3º toque, a voz fingindo preocupação. Helena? Amor, você já está em Paris? Por que não me mandou mensagem avisando que chegou bem? Fiz minha melhor voz de esposa submissa e triste. Rogério, eu não fui. Não consegui embarcar. Tive uma crise de pânico no aeroporto, pensando em viajar sozinha pela primeira vez. Me senti mal. Voltei para casa. Me desculpa. Sei que você gastou tanto dinheiro. Houve um silêncio tenso do outro lado. Depois a voz dele, controlada demais para ser natural. Você está em casa? Agora? Não. Estou num hotel perto do aeroporto. Fiquei com vergonha de voltar. Com vergonha de ter decepcionado você. Ouvi o suspiro de alívio dele. Ah, amor, não foi decepção nenhuma. Olha, fica aí no hotel uns dias. Descansa. Eu preciso resolver umas coisas aqui do trabalho, mas logo vou te buscar, tá? Uns dias. Ele precisava de uns dias para terminar de me roubar. Tá bom. Te amo, Rogério. Também te amo. A mentira saiu tão fácil da boca dele que me deu náusea. Desliguei e continuei meu plano. Liguei para um advogado, Dr. Paulo, que tinha sido amigo do meu pai e em quem eu confiava. Contei tudo. Absolutamente tudo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo quando terminei. Helena, isso é grave. Muito grave. Você tem provas de tudo? Tenho fotos de todos os documentos. Tenho o depoimento do seu Valdemar. Tenho fotos de Rogério com a amante. Tenho tudo. Bom, primeira coisa, você não vai voltar para aquela casa. É perigoso. Segunda coisa, vamos entrar com uma ação de separação de bens imediatamente, bloqueando todas as contas dele. Terceira, vamos à polícia com essas evidências de planejamento de homicídio. Concordei com tudo. Dr. Paulo trabalhou rápido.
Em 2 dias, tinha reunido todas as provas, dado entrada na separação judicial e protocolado um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio e estelionato. Enquanto isso, continuei fingindo para Rogério que estava no hotel, mandando mensagens chorosas, dizendo que estava envergonhada, que queria voltar para casa, mas estava com medo dele estar bravo comigo. Ele respondia com mensagens carinhosas, dizendo que não estava bravo, que me amava, que logo resolveríamos tudo. Cada palavra era uma facada, mas eu engolia e continuava a farsa. No 3º dia, Dr. Paulo me ligou. Helena, consegui uma liminar. Todas as contas de Rogério foram bloqueadas. A transferência da casa foi suspensa por suspeita de fraude e a polícia quer interrogá-lo amanhã. Perfeito. Está na hora do confronto. Combinei com Rogério de nos encontrarmos na casa para conversarmos. Ele topou na hora, provavelmente pensando que finalmente ia conseguir me manipular pessoalmente, me convencer a assinar algum papel, sei lá. Cheguei em casa às 3 da tarde. Rogério estava lá, junto com Silvana. Claro que ela estaria. Minha cunhada querida que sempre me odiou e agora achava que ia morar na minha casa. Helena! Rogério veio me abraçar, mas dei um passo para trás. Não encosta em mim. Minha voz saiu fria, dura. Ele fingiu surpresa. Amor, o que foi? Está tudo bem? Silvana estava sentada no meu sofá, com as pernas cruzadas, me olhando com aquele desprezo de sempre. Oh, a drama queen chegando. Respirei fundo e tirei uma pasta da minha bolsa. Joguei em cima da mesa de centro, na frente dos dois. Podem abrir. Rogério pegou a pasta com uma expressão confusa. Quando abriu e viu os primeiros documentos, a cor sumiu do rosto dele. Silvana esticou o pescoço para ver e ficou branca também. Isso é. Como você. Como eu consegui cópias da venda fraudulenta das lojas, da transferência ilegal da casa, dos extratos da sua conta secreta, das transferências para sua amante Bianca? Falei cada palavra devagar, saboreando o desespero crescente nos olhos dele. Ah, Rogério, você me subestimou demais. Silvana se levantou num pulo. Você não pode provar nada. Rogério é dono de tudo. Ele pode fazer o que quiser. Dei uma risada amarga. Sou casada com ele em comunhão parcial de bens, sua imbecil. Metade de tudo que foi adquirido durante o casamento é meu. E ele vendeu tudo, transferiu tudo, sem minha autorização, sem minha assinatura. Isso é crime. Rogério tentou se recompor. Helena, calma. Vamos conversar com calma. Você está nervosa, não entendeu direito. Não entendi direito? Peguei meu celular e comecei a tocar um áudio. Era a gravação que seu Valdemar tinha feito, com autorização do Dr. Paulo, de uma das conversas de Rogério sobre o acidente que eu deveria sofrer em Paris. A voz de Rogério saiu clara do celular. Tem que ser discreto. Um assalto que dá errado, uma turista no lugar errado na hora errada. Ninguém vai desconfiar. E aí eu fico com tudo e não preciso dividir nada com essa sanguessuga. Sanguessuga. 35 anos de dedicação e eu era uma sanguessuga. Parei o áudio. O silêncio na sala era ensurdecedor. Rogério estava pálido, suando. Silvana olhava para o irmão em choque. Você está louco? Você estava mesmo planejando matar ela? Silvana gritou. Interessante como até ela, que me odiava, ficou chocada com aquilo. Cala a boca, Silvana! Rogério rosnou. Depois se virou para mim. Helena, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Era só conversa. Eu nunca ia fazer nada de verdade. Mentiroso. Minha voz não tinha emoção nenhuma. Você vendeu tudo, transferiu nossa casa, me mandou para uma viagem sozinha, tinha tudo planejado. Me diz, Rogério. Me olha nos olhos e me diz. Você me amou algum dia? Algum dia mesmo nesses 35 anos? Você sentiu algo de verdade por mim? Ou eu sempre fui só uma idiota útil que financiou seus sonhos e agora podia ser descartada? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não conseguiu responder, e foi a falta de resposta que me deu a confirmação que eu precisava.
Nunca tinha havido amor. Nunca. Saiam da minha casa. Agora. Minha voz estava firme, sem tremer. Sua casa. Silvana deu uma risada histérica. Essa casa está no meu nome. Não mais. Tenho uma liminar suspendendo a transferência por fraude. A casa volta a ser minha até que a justiça decida. E com as provas que eu tenho, a justiça vai decidir a meu favor. Apontei para a porta. Saiam, antes que eu ligue para a polícia. Rogério deu um passo na minha direção, o rosto vermelho de raiva. Você não sabe com quem está mexendo, Helena. Eu vou. Vai o quê? Cruzei os braços. Me matar? Aqui? Agora? Na frente da sua irmã? Com meu advogado sabendo onde eu estou e com quem? Com todas as evidências já na mão da polícia? Ri sem humor. Pelo amor de Deus, Rogério. Você é patético. Foi a primeira vez em 35 anos que falei com ele daquele jeito. E foi libertador. Silvana puxou o irmão pelo braço. Vamos embora. A gente resolve isso na justiça. Isso. Resolvam. Mas vou avisar vocês de uma coisa. Abri a porta de entrada. Eu tenho bens que vocês não fazem ideia que existem. Bens que são só meus, anteriores ao casamento e que cresceram durante. Vocês achavam que iam me deixar na miséria? Podem tirar o cavalinho da chuva. Enquanto vocês estavam planejando me destruir, eu estava, sem saber, acumulando uma fortuna que nem imaginava ter. A cara de Rogério foi impagável. Era a cara de quem percebe que perdeu tudo. Eles saíram, Silvana praticamente arrastando Rogério, que ainda tentava dizer alguma coisa. Bati a porta e encostei nela, fechando os olhos. Meu corpo inteiro tremia de adrenalina, de raiva, de alívio. Estava livre. Finalmente estava livre. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido. A polícia indiciou Rogério por tentativa de homicídio, estelionato e ocultação de patrimônio. Silvana também foi indiciada como cúmplice. O homem de terno, que era um advogado corrupto, foi preso em flagrante tentando sair do país. A amante, Bianca, quando descobriu que Rogério estava falido e sendo processado, simplesmente desapareceu. Bloqueou ele em tudo e voltou para o ex-marido. Até a amante tinha sido interesseira. A investigação descobriu mais coisas. Rogério tinha dívidas de jogo que eu não sabia. Tinha perdido 2 milhões em apostas esportivas online nos últimos 6 meses. Por isso ele tinha vendido as lojas às pressas, por um valor muito abaixo do mercado. Ele estava desesperado. E a cereja do bolo. Bianca estava grávida, de outro homem. Ela estava usando Rogério para bancar o filho que nem era dele. Quando eu soube, não consegui decidir se ria ou chorava. Rogério tinha destruído 35 anos de casamento, tinha planejado me matar por uma mulher que estava grávida de outro e só queria o dinheiro dele. O processo de divórcio foi rápido, considerando as circunstâncias. Dr. Paulo era excelente. Conseguiu provar que eu tinha direito à metade de todo o patrimônio adquirido durante o casamento, incluindo o dinheiro da venda das lojas. Dos 8 milhões da venda, 4 eram meus por direito. Rogério tinha escondido o dinheiro, tinha transferido para contas fantasmas, mas a justiça bloqueou tudo. Além disso, fiquei com a casa, que valia cerca de 1,5 milhão. Rogério tentou alegar que a casa tinha sido comprada só com dinheiro dele, mas eu tinha os comprovantes de que minha herança tinha sido fundamental na compra. A casa era minha. No final, fiquei com 4 milhões da venda das lojas, a casa de 1,5 milhão, mais os meus próprios bens que eles nem sabiam que existia. 4,5 milhões do terreno em Campos do Jordão e 3.800.000 em ações. Um total de quase 14 milhões de reais. Rogério ficou com os 4 milhões restantes da venda das lojas, mas desses teve que pagar 2 milhões de dívidas de jogo e mais 1,5 milhão em advogados e multas do processo criminal. Sobrou 500 mil para ele. De um império de 8 milhões, ficou com 500 mil. Silvana perdeu tudo também. O apartamento dela tinha sido comprado com dinheiro que Rogério transferiu ilegalmente. A justiça reverteu. Ela teve que devolver tudo, inclusive as joias, inclusive aquela pulseira de 18 mil que era para ter sido minha. 3 meses depois do confronto, eu estava sentada na varanda da minha casa,
tomando um café e olhando para o jardim que seu Valdemar cuidava com tanto carinho. Dei um aumento significativo para ele e contratei a esposa dele como minha governanta. Eles mereciam. Meu celular tocou. Era minha amiga Vera. Helena, você viu as notícias? Que notícias? Rogério foi preso de novo. Tentou subornar um policial para falsificar provas contra você. Foi pego em flagrante. Suspirei. Ele nunca ia aprender, não é? Com o dinheiro que recebi, fiz várias coisas que sempre quis. Primeiro fiz aquela viagem para Paris, mas dessa vez fui com minhas amigas, em primeira classe, hospedadas no melhor hotel, comendo nos melhores restaurantes. Foi mágico. Quando voltei, vendi o terreno de Campos do Jordão pelos 4,5 milhões. Usei parte do dinheiro para abrir uma ONG que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica e abuso financeiro. Chama-se Renascer Helena, em homenagem ao meu próprio renascimento. Comprei um apartamento lindo na Avenida Paulista, com vista para o parque. A casa onde morei com Rogério, vendi. Não queria mais morar lá, tinha memórias demais, todas ruins agora. Comecei a estudar de novo. Me matriculei num curso de direito para ajudar outras mulheres como eu. Aos 63 anos, voltei para a faculdade. E está sendo maravilhoso. Conheci um homem. Ele se chama Antônio, tem 67 anos. É viúvo, aposentado, professor de literatura. Nos conhecemos num café perto da faculdade. Ele é gentil, respeitoso, me trata como igual. Estamos namorando há 2 meses e não tenho pressa nenhuma. Pela primeira vez na vida, estou vivendo no meu tempo, fazendo minhas escolhas. Silvana me encontrou na rua semana passada. Tentou se aproximar, chorar, pedir desculpas. Disse que estava sem dinheiro, que os filhos dela não falavam mais com ela, que estava morando num apartamento minúsculo alugado, que precisava de ajuda. Olhei para ela, aquela mulher que sempre me tratou com desprezo, que participou ativamente do plano de me destruir, e senti. Nada. Nem raiva, nem pena. Nada. Silvana, você fez suas escolhas, assim como eu estou fazendo as minhas. Boa sorte. E continuei andando. Rogério tentou me ligar várias vezes da prisão. Bloqueei o número, mandou cartas, devolvi sem abrir. Não tenho mais nada a dizer para ele. Aquele homem está morto para mim. Estou feliz. Pela primeira vez em décadas, estou genuinamente feliz. Acordo todos os dias animada com as possibilidades. Tenho amigas, tenho projetos, tenho dinheiro, tenho saúde, tenho autonomia, tenho vida. As mulheres que atendo na ONG sempre me perguntam como consegui virar o jogo, como encontrei forças depois de tanta traição. E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu não sabia que tinha essas forças. Eu achava que era fraca, dependente, que não conseguiria sobreviver sozinha. Mas quando você está no fundo do poço, quando alguém tenta te destruir completamente, você descobre recursos dentro de você que nem sabia que existiam. Você descobre que é muito mais forte do que jamais imaginou. Durante 35 anos, eu fui a Helena de Rogério, a esposa de Rogério, a sócia de Rogério, a mulher que vivia na sombra de Rogério. Agora eu sou só Helena. E Helena é incrível. Helena é forte. Helena é independente. Helena é feliz. Claro que tem dias difíceis. Tem dias que ainda choro, que ainda sinto raiva, que ainda me pergunto como não vi os sinais. Mas esses dias estão ficando cada vez mais raros. A terapeuta que comecei a ver me ajudou a entender que eu não tenho culpa, que pessoas manipuladoras são especialistas em esconder quem realmente são, que eu fiz o melhor que pude com as informações que tinha na época, e me ajudou a ver que aquela Helena submissa, que aceitava tudo, que engolia desaforo, que se diminuía, não existe mais. Ela morreu no dia que eu vi aquela van preta estacionar na minha casa. E uma nova Helena nasceu. Uma Helena que não aceita migalhas. Uma Helena que conhece seu valor. Uma Helena que não tem medo de lutar pelos seus direitos. Minha mãe, se estivesse viva, estaria orgulhosa. Ela sempre me dizia que eu era forte, que tinha fogo dentro de mim. Eu nunca acreditei muito, mas ela estava certa. Eu só precisava de uma situação extrema para descobrir esse fogo. Uso minha história para inspirar outras mulheres.
Toda semana dou palestras na ONG, conto minha história, mostro que é possível recomeçar em qualquer idade, em qualquer situação. Recebo mensagens lindas de mulheres que conseguiram sair de relacionamentos abusivos depois de me ouvir. Isso não tem preço. Seu Valdemar se tornou um dos meus melhores amigos. Almoçamos juntos toda semana. Ele diz que eu o lembro da filha que ele perdeu jovem. Eu digo que ele é o pai que eu gostaria que ainda estivesse vivo. Criamos uma família de escolha. Quanto a Rogério, ouvi dizer que ele está na cadeia, dividindo cela com outros condenados, trabalhando na marcenaria da prisão por alguns trocados. A queda foi grande, de empresário milionário a presidiário. Mas foi ele quem escolheu esse caminho. Ele quem destruiu tudo com as próprias mãos. Já perdoei? Não. E talvez nunca perdoe completamente. Mas aprendi que o perdão não é sobre a pessoa que te machucou. É sobre você libertar seu coração do peso da raiva. Estou trabalhando nisso. Alguns dias são melhores que outros. O que posso dizer para vocês que estão me ouvindo, especialmente para as mulheres que talvez estejam vivendo situações parecidas, é: prestem atenção nos sinais. Quando alguém te trata mal, acredite que é assim que eles realmente são. Quando seu instinto gritar que algo está errado, escute. Quando você se sentir diminuída, controlada, manipulada, saia. Não espere chegar ao fundo do poço como eu cheguei. E mesmo que você não tenha dinheiro guardado como eu tinha sem saber, você tem algo muito mais valioso. Você tem você mesma. Você tem sua força, sua resiliência, sua capacidade de recomeçar. Nunca subestime o poder que existe dentro de você. Hoje, enquanto escrevo essa história, estou sentada na sacada do meu apartamento, com uma xícara de café aromático, olhando para a cidade que sempre amei. Antônio está na cozinha fazendo panquecas para nosso café da manhã. A vida é simples, mas é minha. É autêntica. É real. Não tenho mais mansão, não tenho mais império de lojas, não tenho mais o status de esposa de empresário, mas tenho algo infinitamente melhor. Tenho paz. Tenho liberdade, tenho dignidade. E para todas as Silvanas e Rogérios do mundo que acham que podem usar e descartar pessoas, cuidado, porque você nunca sabe a força que existe numa mulher que você subestimou. Você nunca sabe os recursos que ela tem escondidos. E você nunca sabe o momento em que ela vai dizer: chega. Aquela viagem para Paris que era para ser meu fim, acabou sendo meu recomeço. Aquele momento em que seu Valdemar agarrou meu pulso e me impediu de entrar naquele táxi foi o momento em que minha vida mudou para sempre. E eu sou eternamente grata por ter escutado aquele homem simples, honesto, que se importou mais comigo em 15 anos de trabalho do que meu marido em 35 anos de casamento. A vida tem dessas ironias, não tem? Às vezes, quem te salva não é quem você espera. Às vezes, a pessoa mais improvável é quem demonstra a maior lealdade. E às vezes, a maior traição vem de quem deveria te proteger. Mas no final, tudo se encaixou. Tudo fez sentido. Eu precisava passar por aquilo para me tornar quem eu sou hoje. Não desejo esse sofrimento para ninguém, mas não mudaria meu caminho, porque ele me trouxe até aqui. E aqui é um lugar bom. Então, se você que está me ouvindo está passando por algo parecido, se sente presa, se sente pequena, se acha que não tem saída, tem. Sempre tem. Pode não parecer agora, no meio da tempestade, mas tem. E você é mais forte do que imagina. E você, sim, você que está me escutando agora, o que faria no meu lugar? Se descobrisse que seu parceiro de décadas planejou te matar para ficar com tudo, se descobrisse que foi usado, manipulado, descartado, como reagiria? Comente aí embaixo, me conte sua história. Vamos criar uma rede de apoio, uma corrente de mulheres fortes que se ajudam. Porque no final, é isso que importa. Não o dinheiro, não a vingança, não o status. O que importa é a rede de pessoas que te apoiam, que acreditam em você, que te ajudam a levantar quando você cai. É ter autonomia sobre sua própria vida. É poder olhar no espelho e gostar da pessoa que você vê. E hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher de 63 anos que renasceu, que se permitiu uma segunda chance, que escolheu a felicidade ao invés da amargura,
que escolheu seguir em frente ao invés de ficar presa no passado. Essa é minha história. A história de como uma viagem cancelada para Paris salvou minha vida e me deu uma segunda chance de realmente viver. De como a traição mais dolorosa se transformou no maior presente, a liberdade de ser quem eu realmente sou. E se você chegou até aqui, até o final dessa história toda, obrigada por me ouvir. Obrigada por ter me acompanhado nessa jornada. Espero que de alguma forma minha história tenha tocado você, tenha inspirado você, tenha mostrado que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Porque se eu consegui, aos 63 anos, recomeçar do zero e construir uma vida melhor do que jamais tive, você também consegue. Não importa sua idade, sua situação, seu passado. O futuro está sempre aberto para quem tem coragem de dar o primeiro passo. E o meu primeiro passo foi não entrar naquele táxi. Qual vai ser o seu?